Oi, gente, eu vou trazer as novidades sobre o raio que atingiu a manifestação do Nicolas Ferreira, porque a irresponsabilidade do Nicolas está agora em evidência nesse episódio, não é? Ele que chamou as pessoas para essa manifestação, aparentemente não combinou, digamos assim, comunicou às autoridades sobre os riscos, não é? E não parece ter se importado com relação aos riscos, né? E agora ele nega a falta de organização após raio atingir os manifestantes, né? Tem vídeos, eu não vou mostrar, vídeos mostrando o raio atingindo os manifestantes, né? No discurso dele, ele ignorou os feridos. Isso mostra falta de empatia, né? Compaixão, né? E pediu CPI e Nordeste livre, como um nordestino, viu, Nicolas? O Nordeste está mais livre quando tiver mais políticas públicas de esquerda, porque políticas públicas, sabe, garantem a liberdade da população. O que aprisiona o povo é a perspectiva de direita que transfere poder à iniciativa privada. Porque um cidadão é mais livre quando você tem direito à saúde, à educação pública. Isso é que liberta. Quando você depende do setor privado, né, e o setor privado consegue aprisionar o trabalhador. Quando o trabalhador sente que ele depende do emprego dele para ter acesso a serviço de saúde, esse é um trabalhador aprisionado, certo? Vamos seguir. Por isso que garantir direitos sociais é fundamental para a libertação das pessoas, né? Enfim. Aqui tem mais notícias e tal. E a Gazeta do Povo, claro, de extrema direita, né? Diz: esquerda celebra raio em manifestantes. Como é que você vai negar que a pessoas do campo da esquerda que ironizem o fato de que eles estão pedindo a liberdade para gente que queria uma ditadura militar, e aí vem literalmente um raio dos céus, né? E atinge esses manifestantes, né? É lógico que algumas pessoas, principalmente as religiosas, ou as pessoas que queriam fazer alguma ironia, vão dizer que Deus está dando um sinal para eles pararem com isso, né? Ou que Deus estaria fazendo do tipo, eu não, porque é muito importante lembrar que o Nicolas e parte dos seus seguidores se dizem enviados de Deus, dizem que Deus fala através deles. Tem um discurso profundamente religioso, não é? Então, obviamente que a ironia que vai vir é Deus sendo molestado por esse pessoal, entendeu? Ficando irritado por esse pessoal, quis dar um recado do tipo, eu não bote meu nome aí não é? Eu não estou dizendo essa ironia, mas é óbvio que parte da esquerda faria essa ironia. Isso não indica necessariamente falta de compaixão, inclusive, porque pode ser uma ideia de querer essas pessoas acordem, né? Se recuperem tanto dos ferimentos quanto da lavagem cerebral que o Nicolas fez sobre elas, né? É um desejo de recuperação física e mental. Mas, enfim, tem muitas notícias sobre esse assunto, gente. Tem muita coisa, gente falando sobre isso. A Fernanda Melchiona vai na linha da ironia, né? Nem os céus aguentam mais tanta hipocrisia. Aponta cálculo político e responsabilidade na manutenção do ato, apesar dos alertas meteorológicos. Isso é importante. A Fernanda está tocando num assunto importante. Quando os alertas meteorológicos vieram, aí vem a coisa do negacionismo, né? Gente que se acha acima do bem e do mal, que acha que Deus está do lado, né? Ou não se importa com os riscos, né? Também, né? Pessoas responsáveis iriam dizer, olha, nós temos que suspender o ato porque não vamos querer colocar em risco a integridade física das pessoas. O Nicolas e seus aliados estão ligando para a integridade física dos manifestantes? Não. Ligam para aquelas pessoas? Não. Eles ligam para a própria agenda deles. A manutenção do ato, quando a meteorologia dizia que tinha riscos, a ciência dizia que tinha riscos, mostra uma mistura de negacionismo com falta de compaixão. Mas vamos seguir, porque não acabou, não. Ele vai ter que responder criminalmente pelo que fez, diz Pedro Rousseff.
O vereador afirma que o deputado colocou vidas em risco, cobra responsabilização criminal e diz que dezenas de pessoas estão hospitalizadas. E o Pedro tem razão. O Pedro tem razão. Do início ao fim, essas manifestações do Nicolas colocaram pessoas em risco, né? Vamos seguir. Foi uma explosão, eu vi a morte, diz mulher atingida por raio em ato de Nicolas. Descarga elétrica, né? Durante a manifestação na Praça do Cruzeiro, deixou mais de 30 feridos e imobilizou o corpo de bombeiros, né? Isso mostra a gravidade da situação, não é? E eu torço para plena recuperação física e psicológica das pessoas envolvidas, né? Diferentemente do Nicolas, eu entendo que são seres humanos que lamentavelmente estão defendendo o golpismo, que lamentavelmente estão se mobilizando e por uma pessoa que está usando isso, em grande parte, para fazer uma cortina de fumaça e fazer as pessoas não prestarem atenção no escândalo do Banco Master, porque o Vorcaro e o Zetel, né? Zetel, que é o cunhado do Vorcaro, né? É ligado à igreja de Alagoinha, a mesma igreja do Nicolas, que está toda envolvida no escândalo do Banco Master. E eu acho essa caminhada uma grande tentativa de desvio de atenção para que as pessoas não olhem para o escândalo. Mas não vai adiantar, viu, Nicolas? Porque a investigação vai continuar. E quando as provas forem coletadas, estando essas pessoas, como tudo leva a crer, envolvidas, seus nomes serão destacados, inclusive aqueles próximos. O Zetel, inclusive, metido na igreja de Alagoinha, pastor e maior financiador do Bolsonaro e do Tarcísio, né? Coloca o epicentro dessa onda evangélica mercadológica, né? E no uso religioso para a política, né? No epicentro disso. E é lógico que as pessoas, diante de uma situação dessa, vão fazer ironia com quem se diz portador de mensagem divina sendo punido pelos céus. A ironia fica, né? Não que eu acredite que isso daí foi uma punição divina, mas eu entendo as pessoas que usam esse discurso, né? Eu entendo, né? Mas vamos lá. Líder do PT afirmou em todos os momentos que Nicolas brincou com a vida das pessoas. Aqui tem a fala do Lindenberg Farias, né? Do início ao fim, a marcha convocada pelo deputado em defesa da libertação dos condenados da tentativa de golpe foi marcada pela irresponsabilidade. O Lindenberg está coberto de razão, né? Segundo o parlamentar, o ato começou com bloqueios de ocupação da BR-040, sem comunicação com a PRF ou ao DENIT ou às autoridades competentes, e terminou nesse domingo sob forte tempestade, quando um raio atingiu os manifestantes, né? Levando mais de 30 pessoas a ficarem feridas, né? Sem aviso, risco na estrada. Ele acusou os organizadores de terem caminhado sem informar os órgãos responsáveis e pela segurança e pela gestão da rodovia. Ele afirma que o grupo fechou pista e ocupou a via, agravando o risco para participantes e para quem trafegava, né? Teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Mastro improvisado como para-raios. Que isso? A responsabilidade tem se repetido de não haver dispersão no ato, mesmo com tempestade forte. De acordo com a sua publicação, um mastro improvisado virou para-raios e o resultado foi o atendimento hospitalar de dezenas de pessoas. Ele também criticou a postura de Nicolas, afirmando que o deputado fez um discurso confuso, sem uma palavra de solidariedade às vítimas. Agora, por que será que ele não reconheceu o que aconteceu, né? Agora, é claro, aí vem. É só o começo, né? Ele é a cortina de fumaça. Lindenberg relacionou o gesto ao que chamou de tentativa de desviar o foco do escândalo do Banco Master, mencionando Vorcaro no centro, ligação com Fabiano Zetel, igreja de Alagoinha e o próprio Nicolas. Para ele, a marcha buscou produzir cortina de fumaça, mas não ultrapassou a bolha bolsonarista. E olha, eu acho que tem muita cara de desvio de atenção, né? Mas não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não. A investigação continua e provas aparecendo contra os líderes da igreja de Alagoinha, elas serão amplamente divulgadas. E a gente, verdade seja dita, já suspeita há muito tempo que essas igrejas, né, muito mercadológicas, com lógica muito de mercado, que essas igrejas poderiam estar envolvidas em muita coisa errada, né? E essa denúncia
que claro precisa ser investigada, apenas fortalece essa percepção. Agora, a irresponsabilidade do Nicolas, a meu ver, fica muito evidente. E uma investigação cabe e seria de bom tom apurar se o Nicolas não tem responsabilidade, inclusive criminal, nesses fatos, né? Isso, obviamente, cabe às autoridades competentes aferir, mas os indícios da responsabilidade já parecem claros nas reportagens do dia, né? De ontem e de hoje, né? Segunda-feira, já temos aí vários indícios de que o Nicolas tem responsabilidade sobre esses atos a partir do momento que ignorou avisos meteorológicos, que não avisou as autoridades competentes e que manteve o ato mediante circunstâncias obviamente desfavoráveis para ele acontecer. Então, diferentemente de responsabilizar os céus ou o divino por atos humanos, eu tendo a entender e afirmo que a responsabilização tem que ser dos organizadores que agiram, tudo leva a crer, com profunda irresponsabilidade e desconsideração com a vida desses manifestantes. Manifestantes com a causa que eu tenho uma profunda divergência, mas ainda assim vidas humanas que a gente não carece de compaixão com eles, não. Eu quero que eles se recuperem e torço para que acordem do transe que o fanatismo religioso mercadológico colocou eles. É minha torcida para eles. É cooperação física e psicológica. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br e fazer um dos nossos cursos. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar dos vídeos sugeridos aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.